Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, boa noite a todos. Mais uma vez nós estamos aqui para o nosso encontro semanal, ao vivo, para responder as perguntas e dúvidas, e queremos desde já agradecer a vocês que estão nos ajudando nesse site, sendo os nossos alunos, sendo associados. Nós estamos tentando reformular o nosso site, de tal forma que é bem possível que esta aula semanal, ou seja, este encontro ao vivo, que nós talvez vamos reformular como um programa ao vivo e não como uma aula propriamente dita, é bem possível que esse encontro semanal permaneça assim, aberto ao grande público, de tal forma que nós iremos agora investir no estudo e em cursos especiais para os alunos do nosso site, ou seja, aqueles que são assinantes e que colaboram com o nosso site terão uma outra forma, né, de estudar e de contato conosco, que nós ainda estamos estudando a modalidade. A razão de ser é muito simples, ou seja, esse contato ao vivo ele é bastante interessante também com o grande público e também porque esse canal que nós utilizamos para o contato com o grande público, ele tem um custo bastante alto. E calculando um pouco o custo-benefício, o que é que estava acontecendo? Nós tínhamos um pequeno grupo de alunos, claro, que estava participando das aulas ao vivo, porém, o gasto que nós estávamos tendo não era proporcional. Então, já que estamos gastando para ter a aula ao vivo, vamos então fazer com que mais pessoas sejam beneficiadas. E aí vamos voltar para o público interno dos assinantes uma outra série de serviços. Só para vocês saberem, nós estamos já preparando, né, 2 cursos para os nossos assinantes. Primeiro, um curso mais voltado para a espiritualidade, para aquelas pessoas que querem um suporte espiritual, que gostariam de ter uma espécie de alimento espiritual e como fazer isso, como progredir espiritualmente, sistematicamente dentro da nossa caminhada. Isso aí nós vamos disponibilizar para os nossos assinantes. E também um outro já mais especializado. Nós vamos iniciar um curso de teologia, não é? Então vamos colocar a primeira matéria no ar, com aulas de 25 minutos gravadas em vídeo, em que vamos colocar a primeira aula de introdução à teologia e método teológico. E assim pretendemos passar todas as grandes matérias da teologia. Com isso, já teremos aí 2 cursos sendo encaminhados, além da vasta documentação que vocês já encontram no site, na área reservada para os assinantes. Então, vamos continuar com as aulas de catecismo, vamos ter esse curso de espiritualidade e vamos ter um curso de introdução à teologia, né? Depois passando para as várias matérias, né? Então, revelação e fé, transmissão da revelação e assim por diante, cristologia, trindade, eclesiologia, mariologia, etc. Vamos passar a teologia inteira, né? Então, isso daqui para os nossos assinantes. Novamente, acho que não é necessário explicar para vocês por que nós precisamos ter algo específico para os assinantes. A nossa vontade seria que não houvesse necessidade de fechar o conteúdo, que todo mundo pudesse ter acesso livre ao conteúdo do site. No entanto, o problema é o seguinte: nós temos os nossos gastos e o nosso site, graças a Deus, né, ele é um site que quer crescer e que pretende
fazer o bem. Vocês sabem que houve, essa semana agora foi publicado num blog nos Estados Unidos, uma pesquisa dos 100 blogs mais influentes do Brasil. E na matéria de religião, o nosso site saiu no primeiro lugar, né? Então, graças a Deus, isso daí devido ao trabalho, né, da equipe do site, mas também da resposta de cada um de vocês que nos acompanham semanalmente. Então, graças a Deus, estamos atingindo um pouco os nossos objetivos, mas queremos mais. Queremos mais no sentido de que queremos proporcionar mais a vocês. Isso é possível se houver um investimento, né? Então, agradecemos a fidelidade de cada um de vocês e pedimos, né, que o site seja divulgado tanto na área gratuita como também na área de assinantes, né? Deus abençoe vocês. Vamos então ao tema dessa semana, que é um tema bastante urgente. É a questão da vida, a questão do aborto. Como vocês já viram, né, que o nosso site publicou um parresia há 2 semanas atrás, denunciando que o governo federal, ou seja, a presidência da República, através de seus ministros de Estado, estão prontos para implantar o aborto no Brasil. Para quem perdeu essa notícia, pode procurar aí, né, no nosso site. Nós temos um vídeo de cerca de 16 minutos em que nós explicamos o que é que está sendo planejado pelo governo, com detalhes e com as várias declarações que foram feitas. Para resumir, a conversa é o seguinte: o que o governo Dilma, da presidente Dilma, está pretendendo fazer é pior do que legalizar o aborto. É centenas de vezes pior do que legalizar o aborto. E deixa eu explicar para vocês por que é pior. Vamos pegar o exemplo de lugares onde o aborto na América Latina foi legalizado. O Distrito Federal no México, por exemplo. No México, o aborto não é legalizado no país inteiro, mas no Distrito Federal foi legalizado. Qual é a dificuldade que estão enfrentando no México? Os que são favoráveis ao aborto. É que o aborto agora é legal, no entanto, dificilmente se encontram médicos que queiram realizar o aborto nas pacientes. Já que o número de médicos é pequeno, então também a capacidade que eles têm de atendimento é reduzida. Então, o que acontece no México? As mulheres fazem fila para receber uma senha, né? Então, 20 mulheres podem fazer o aborto naquele dia, as outras vão ter que madrugar um outro dia para conseguir uma senha, para conseguir realizar o aborto. Eu estou sorrindo, não pela realidade do aborto, que é de chorar, né? Mas aqui achando que é muito jocoso, né, que o tiro, de alguma forma, tenha saído pela culatra. Ou seja, se esperava que o aborto fosse ovacionado, né, pela classe médica, pela população, mas, no entanto, não é o que está acontecendo no México. Pois bem, então o que acontece? O aborto é legal no Distrito Federal do México e, no entanto, as pessoas não estão abortando. O que é que, então, se está fazendo no Brasil? Está se preparando uma norma técnica e uma cartilha que irá ensinar às mulheres como realizar o aborto. Ou seja, conforme declaração da própria ministra Minicucci e outros, né, responsáveis, vamos ler aqui o nome das pessoas: a ministra Eleonora Minicucci, da Secretaria das Políticas para as Mulheres, e o secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Elvésio Magalhães. Essas 2 pessoas fizeram declarações à imprensa dizendo que o que eles vão fazer é isso: vão colocar uma cartilha nas farmácias, postos de saúde, etc. e tal, para que as mulheres saibam como proceder. E qual é o procedimento que já foi estudado, e eu vou falar para vocês com detalhes de onde vem tudo isso. O procedimento seria o seguinte: a mulher, ela vai à farmácia, compra um antibiótico, toma esse antibiótico 24 horas antes, depois ela vai fazer uso de
uma droga abortiva chamada misoprostol, cujo nome comercial é Cytotec, né? A pessoa vai lá comprar o Cytotec, que por enquanto não está à disposição, né? A não ser na rede hospitalar, mas o governo pretende liberar o uso do Cytotec nas farmácias. A mulher vai lá, compra isso e então faz o aborto na sua casa. Ou seja, o crime seria cometido pela mulher na sua própria casa. Uma vez que ela começa o sangramento, então ela vai para o pronto-socorro, onde será atendida e vai haver então o, aspas, esvaziamento do útero. Conforme, então, o governo da presidente Dilma, isso não é um crime. Por quê? Porque quem cometeu o crime foi a mulher em casa ao tomar o Cytotec. Então, pronto. O médico que preparou essa apostila, o governo que distribuiu a apostila, as pessoas que estão incentivando o aborto não estão cometendo crime nenhum. Quem comete o crime é a mulher em casa. Então, é claro, uma mulher que aparece com sangramento num pronto-socorro, como é que você vai saber se ela tomou algum remédio ou se aquele aborto é natural? Portanto, é impossível punir o crime. Por que eu digo que isso é pior do que legalizar o aborto? Porque para legalizar o aborto, a pessoa precisaria passar por um procedimento médico. Isso que está sendo proposto agora, qualquer adolescente, assim, não assistida, não aconselhada, da sua própria cabeça, no momento do medo porque ficou grávida, pode ir à farmácia, comprar esse negócio e realizar o aborto. Então, é evidente que isso vai ocasionar um número de abortos muito maior do que se o aborto fosse legalizado. Você está entendendo? Então, por quê? Porque o que acontece é isso. Muitas vezes, na gravidez, a mulher ela passa por um momento de angústia que possibilita a ela pensar, né, na hipótese do aborto. No entanto, o que essas pessoas não sabem, mas as pessoas que lutam, né, que batalham nesta empreitada nossa pró-vida sabem perfeitamente, é que é muito fácil, é a coisa mais fácil do mundo convencer uma mulher a não cometer o aborto. Por quê? Porque existe nela um instinto materno. Então, uma mulher que esteja desesperada, não é difícil convencê-la a não abortar. Uma mulher que esteja até mesmo resoluta na hora de querer cometer o aborto, se você levar essa mulher a um médico, um ginecologista, e o ginecologista fizer um ultrassom na frente dela, mostrando o bebê no seu útero, 99,9999% dos casos, para não dizer 100% dos casos, a mulher desiste de abortar. Portanto, se o governo realmente estivesse preocupado com a vida, tanto das mulheres como das crianças, o governo deveria levar em consideração essa realidade, essa experiência das organizações pró-vida e ajudar, fazer uma campanha nacional que inibisse a possibilidade do aborto. No entanto, não é isso que o governo está fazendo. No nosso blog, no nosso site, colocamos um artigo muito importante e interessante do padre Luiz Carlos Lodi. O padre Lodi, ele publicou este artigo onde ele descreve qual é a situação, e o padre Lodi, que é um estudioso de direito, diz o seguinte, né, que o secretário de Atenção à Saúde, Elvésio Magalhães, assim como a ministra Eleonora Menecute, eles dizem que isso que o governo está fazendo não é crime. No entanto, o padre Lodi mostra com toda clareza que é crime sim. É crime sim. Por quê? Porque faz parte do crime o cooperar com o crime. Então, o Código Penal, não é, diz que, de fato,
comete crime não somente quem pratica o ato, mas quem concorre de qualquer modo para o ato. É o artigo 29 do Código Penal. Além disso, o governo, ao distribuir uma cartilha ensinando a fazer o aborto, está incorrendo em 2 crimes. E não é porque eles são governo que eles não são criminosos. Não é? Se fizerem isso, serão criminosos sim. Não é? Por quê? Porque estão lá fazendo incitação ao crime, portanto, incorrendo no artigo 286 do Código Penal, e fazendo apologia do crime, incorrendo, portanto, também no artigo 287 do Código Penal. Então, isso que o governo está fazendo, não é? O governo entende que não é crime dar assistência. O governo pode entender o que quiser. O que acontece é que nós temos um Código Penal e esse Código Penal ainda está em vigor, não é? Apesar das tentativas malucas de se fazer uma reforma do Código Penal numa direção completamente contrária àquilo que é o ethos, que é a moralidade da sociedade brasileira. Mas vamos deixar esse assunto do Código Penal para outro dia. Não é? Em todos os casos, o que nós temos aqui, não é um governo que está trabalhando na direção do crime. Agora, de onde vem toda esta inteligência do governo Dilma? Não é? De onde vem essa sabedoria? Pois bem, vocês também encontraram no nosso blog, na semana passada, uma nota que é da Comissão em Defesa da Vida do Regional Sul 1 da CNBB. Né? Pois bem, essa Comissão de Defesa da Vida, né, do Regional Sul 1 descreve claramente o que está acontecendo. Então, você que tem acesso ao nosso site, você tem lá o texto, você pode ler e ali se mostra claramente que o governo, desde o governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, fez um contrato com a Fundação Oswaldo Cruz para montar um grupo de estudo e pesquisa para estudar o aborto no Brasil e fortalecer o SUS. Essa é a nova linguagem que eles colocaram. Inicialmente, né, o primeiro acordo que foi celebrado traz claramente a palavra um grupo de estudo para estudar a despenalização do aborto no Brasil, ou seja, a legalização do aborto no Brasil. Pois bem, esse grupo de pesquisa recebeu dinheiro do governo para estudar tudo isso. E nós vemos que fazem parte deste grupo de pesquisa, né, as membros representantes das organizações que promovem o aborto, né, no Brasil. Então, esse grupo é coordenado pelo Dr. Thomas Gollop e são membros do grupo, né, todas as ONGs que promovem o aborto no Brasil. Quer dizer, você vai fazer um grupo de pesquisa, um grupo de estudo e contrata no grupo todo o pessoal, né, do Instituto Patrícia Galvão, do IPAS, Temes, Febrasgo, Católicas pelo Direito de Decidir, né? E assim por diante. Todo esse pessoal que está lá nesse grupo de pesquisa, é evidente que eles estão lá para quê? Para estudar um jeito, ou seja, um jeitinho de legalizar o aborto. Esse jeitinho foi inventado por eles e não somente por eles, foi somente, digamos assim, colocado na prática por eles. Por quê? Porque nós sabemos, e isto também existe documentação a esse respeito, que toda essa realidade vem sendo estudada desde a década de 80 e que a raiz disso que está sendo implantado no Brasil hoje não é o PT, mas são as fundações internacionais. Não é? Na década de 90, isso vocês precisam saber, na década de 90, não é, houve um esforço de convencer o empresariado para investir, o empresariado americano, para investir nas organizações de esquerda, de tal forma que essas organizações de esquerda
não deixassem de lado a luta armada, mas promovessem o aborto, o homossexualismo, a liberalização sexual, etc. e tal, e que não houvesse a moratória, né? Então, uma vez que chegasse ao poder partidos como o PT, não é, que receberam esse tipo de incentivo, esses partidos não proclamassem a moratória, pagassem suas dívidas direitinho, não é? E assim, e promovessem essas políticas. Por que é que essas políticas de legalização do aborto, direitos dos homossexuais, liberalização sexual, são tão importantes para essas fundações internacionais? São importantes porque essas fundações internacionais estão já há décadas dedicadas enormemente a essa vontade férrea de diminuir a população no mundo. E não somente isso. Tem mais coisa aí. Eu estou colocando para vocês um resumo da história. Mas vamos colocar aquilo que é a intenção, digamos assim, mais clara, prioritariamente. É o controle populacional. Isso eles fazem já há décadas, não é? Por exemplo, a Fundação Rockefeller fundou a Population Council, que está por trás dos estudos que foram feitos para a implantação dessa norma técnica agora no Brasil. Então, só para deixar vocês assim bem a par do que está acontecendo, isto que hoje o governo brasileiro está implantando, através desse grupo de estudo da Fundação Oswaldo Cruz e através do que nós sabemos agora, pelas declarações da ministra Eleonora Menecutty, né, e deste secretário Elvésio Magalhães, isso daí é uma coisa que vem sendo estudada já há muito tempo por essas fundações internacionais, que foi implantado em caráter experimental no Uruguai e agora está sendo aperfeiçoado e implantado aqui no Brasil. Já na década de 80, o IPAS, que é um instituto ligado ao USAID, né? Só para vocês saberem como é que a coisa é feita. O USAID, como é uma organização ligada ao governo americano, a partir do governo Reagan, eles não podiam mais investir em políticas que houvesse controle da população através do aborto. Então, para isso, eles foram então e fundaram uma ONG, né, não ligada ao governo, portanto, chamada IPAS. Pois bem, a IPAS, que é uma fundação da década de 70, na década de 80 começou a promover no mundo grupos de médicos, enfermeiros, etc. e tal, ensinando as técnicas de esvaziamento do útero. Essas técnicas de esvaziamento do útero era para quê? Era um protocolo pós-aborto humanizado. Essa é a linguagem que eles usaram. O protocolo pós-aborto humanizado significa o quê? Na prática, que a mulher teve um aborto, pode ser um aborto natural, por exemplo, né? Então, como é que nós vamos ajudar essa mulher a superar essa realidade do aborto? Então, eles implantaram no mundo inteiro seminários para ensinar como é que se esvaziam o útero. Só que acontece o seguinte, eles mesmos declararam que essas técnicas que eles estavam ensinando serviam não somente para o esvaziamento do útero, no caso de um aborto natural, como servia também para ensinar aos médicos como realizar o aborto. Porque, é claro, se você quer incentivar o número de abortos clandestinos nos países onde o aborto é ilegal, você precisa ter médicos que façam isso. E façam isso de forma, né, eficaz. Então, nós temos ampla documentação que mostra que esse negócio já vem sendo estudado há muito tempo. Tem um artigo, por exemplo, de Maureen Corbett e Catherine Turner, chamado
Essential Elements of Post-Abortion Care, os elementos essenciais do cuidado pós-aborto. Isso aí está publicado na International Family Planning Perspectives, volume 29, número 3, de setembro de 2003. E eles mostram lá, né, qual é a intenção deles, né, o que é que eles estão pretendendo fazer ao ensinar as pessoas a, aspas, esvaziarem o útero das mulheres. Então, veja, desde a década de 80 já havia esse protocolo e essa realidade foi implantada no Brasil, de tal forma que hoje, isso aí não é futuro, já hoje, as nossas unidades do SUS já têm um protocolo que já sabe como assistir a uma mulher pós-aborto. Isso já está sendo realizado hoje. Mas a novidade agora é que essa realidade do pós-aborto agora está sendo implementada com uma outra coisa, que é o protocolo pré-aborto. Ou seja, o pós-aborto, tudo bem, aconteceu o aborto, mas como é que essa mulher chegou ao aborto? Não é? Então, claro, não é todo mundo que sabe como obter um aborto. Então, agora eles vão implantar a coisa explicando para a mulher como é que ela vai abortar. Isso daí é uma realidade que vem sendo estudada já há muitos anos. Por trás disso está um médico chileno chamado Aníbal Faúndes, que é professor, que é obstetra, professor de obstetrícia aqui no Brasil, mas é funcionário da Populational Council de Nova York, ou seja, Fundação Rockefeller. Né? Ele está sendo ajudado também pela Genuity britânica, que também está ligada ao Conselho Populacional, pelo Consórcio Latino-Americano contra o Aborto Inseguro, CLACAI, que é uma federação que tem sua sede em Lima, no Peru, mas que essa federação foi constituída por auxílio do Populational Council, Conselho Populacional. Quer dizer, é a Fundação Rockefeller por trás de tudo isso, gente. Além disso, a Planned Parenthood, né, que é a organização americana dona da maior rede de abortórios nos Estados Unidos, e um fundo europeu, que foi uma associação europeia que começou no Reino Unido, na Inglaterra, e que depois cooptou outros países, e, portanto, dinheiro da União Europeia, os países que estão nessa SAAF, Safe Abortion Action Fund, que recebe dinheiro do Reino Unido, da Suécia, da Dinamarca, da Noruega e da Suíça. Vejam, tudo isto para promover o aborto. É dinheiro dessas fundações internacionais e são essas fundações internacionais que estão ditando o que está acontecendo no Brasil hoje. Portanto, o que nós temos hoje no governo Dilma é exatamente um partido de esquerda que se diz tão independente, tão anti-americano, tão contra o capitalismo selvagem, mas que está fazendo o trabalho de garotinho, de recado, de uma das maiores fundações internacionais, a Fundação Rockefeller. Além disso, o dinheiro a rodo que rola no Brasil pela Fundação MacArthur, Fundação Ford e Companhia Limitada. Todas essas coisas são facilmente comprováveis, facilmente constatáveis. Agora, meus queridos, aqui é que nós temos a coisa. Resumindo aquilo que eu gostaria de dizer para vocês, ensinar para vocês nesta noite, que essa realidade que nós temos hoje do aborto sendo implantado por uma norma técnica no Brasil não é algo que o governo está fazendo, com boas intenções, que
não tem nada a ver com a implantação do aborto. Não. A coisa, se você estudar, se nós formos atrás, não é, daquilo que é a raiz do problema, e existe literatura nos sites das próprias organizações, basta você querer aprender. Você pode ir no site destas organizações e essas organizações estão dizendo lá o que é que elas estão fazendo no mundo. Está entendendo? Artigos em revistas, os sites que declaram, os congressos que eles fazem, as declarações à imprensa, tudo isso está dizendo que existem fundações internacionais que estão fazendo protocolos de como ajudar a fazer o aborto em países em que o aborto ainda é ilegal. E vejam só, eles chegam às mesmas conclusões que a Fundação Oswaldo Cruz e o grupo de estudo pago pelo governo Lula e pelo governo Dilma chegaram às mesmas conclusões. Ora, você vai dizer o quê? O que é isto? Né? Quando um elefante tem tromba, você chega e diz, bom, que engraçado. Quando 2 elefantes têm tromba, você diz, bom, é uma coincidência, né? Mas quando 10.000 elefantes têm tromba, é um complô, gente, não pode ser outra coisa. Não adianta você chegar e dizer, mas isso é uma teoria da conspiração. Mas não é possível que todas estas organizações, essas ONGs internacionais, estejam todas dizendo as mesmas coisas, né? Espontaneamente, e por acaso, olha só, são todas subvencionadas pela Fundação Rockefeller, mas isso é só coincidência. Está entendendo? É teoria da conspiração, do alucinado do padre Paulo Ricardo? Não pode ser, gente. E essas coisas que eu estou dizendo para vocês, né, são coisas constatáveis nestes sites. São coisas que estão aí. Eu vou, com o pessoal do site, nesses dias, procurar colocar para vocês alguma literatura que vocês possam ver um pouco a ponta do iceberg desse negócio e ver que realmente existem estas fundações por trás. Então, não se trata de algo de caso fortuito. O que nós, brasileiros, temos que entender é o seguinte: tudo isso está sendo feito pelo governo com a cara mais sonsa do mundo, dizendo assim, não, mas isso é porque nós queremos defender as mulheres e nós queremos implantar uma política de redução de danos. E essa política de redução de danos é para que as mulheres que vão abortar, não se prejudiquem. Gente, isso daqui, primeiro, não corresponde à realidade. Por quê? Porque você tem aí um grupo de estudo que durante anos recebeu dinheiro do governo para chegar a essas conclusões que estão sendo colocadas agora, em prática. Que esse grupo de estudos existe, é algo que pode ser claramente atestado pela renovação do contrato da Fundação Oswaldo Cruz com o governo federal em diário oficial várias vezes. Isso daí é documento oficial, público, facilmente encontrável, que nós podemos colocar para você depois constatar os links para isso. Então, primeira coisa. Segunda coisa. Então, não se trata de espontaneismo, eles estudaram deliberadamente. Segunda coisa. Se parte do pressuposto de que a mulher vai inevitavelmente abortar, isso não é real. Isso não é real. Qualquer um que faça experiência, nesse combate pró-vida encontra a realidade de que uma mulher facilmente pode ser convencida a não abortar. Portanto, se o governo estivesse realmente preocupado com as mulheres, ele estaria numa campanha enorme anti-aborto. Só que a presidente Dilma, o que é que faz? Ela promete para você, na campanha eleitoral, que não vai legalizar o aborto, e depois contrata a ministra Eleonora Menecute, que declarou para órgãos da imprensa, para a mídia, que ela mesma
já realizou 2 abortos e que esteve na Colômbia fazendo um curso de como é que se ensina para as mulheres a fazer o aborto com as suas próprias mãos. É isso que nós temos aqui. Mas como é possível, presidente Dilma, que a senhora seja pessoalmente contra o aborto e me coloca como ministra de Estado, uma mulher que se auto-intitulou, veja lá, né, no artigo do Padre Lodi, ela se auto-intitula a avó do aborto, a vovó do aborto. Gente, o que é isso? O que é isso? Aí vocês vêm dizer, não, mas isso é teoria da conspiração. Como é teoria da conspiração, meu irmão? O negócio anda feito um pato. Tem asa de pato. Tem bico de pato. Faz quá-quá. Aí eu digo que é um pato, vocês dizem, é uma conspiração. Como que é uma conspiração? Você bebeu? Você cheira cocaína? O que você faz? Você é demente? Qual é o seu problema? Você mostra em diário oficial que os caras estão lá pagando ONGs pro aborto para estudarem como sair da enrascada na qual eles acham que o Brasil se encontra. A presidente vai e contrata uma ministra que se auto-intitula a avó do aborto. Depois fazem declarações de que vão implantar uma norma técnica e espalhar cartilhas por aí para realizar essa carnificina no Brasil. E aí, né, nós brasileiros dando uma de Poliane, né? Que gracinha, tudo é lindo, o mundo é lindo. Dando uma de Poliane dizemos, não, mas eu acho que eles estão bem intencionados. Como bem intencionados? Espera lá. Não, agora vamos falar aqui. Você, que é catequista, ministro da comunhão, seminarista, padre, bispo, se o governo estivesse agora implantando uma norma técnica que ensinasse a assassinos a matarem líderes católicos, bispos, padres, ministros da comunhão, catequistas, seminaristas, etc. e tal, mas numa política de redução dos danos, porque é o seguinte, é que no processo de matar um padre, como o padre Paulo, pode ser que a pessoa saia machucada. Então, o governo vai espalhar uma cartilha dizendo, olha assim, como matar padres, bispos, seminaristas, ministros da comunhão, catequistas, etc., etc., numa política de redução dos danos, sem que você saia machucado. Gente, se o governo estivesse implantando uma norma técnica assim, eu tenho certeza que haveria um griteiro na liderança católica e estaria todo mundo gritando escândalo, 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 governo criminoso. Mas como são criancinhas inocentes, como são criancinhas mudas no útero da mãe, que não podem gritar, nós ficamos dando uma de Alice no País das Maravilhas, enterrando a cabeça num buraco como se fôssemos avestruzes, dizendo, mas quem sabe o governo está bem intencionado mesmo, né? Eles são tão bonzinhos, eles só estão recebendo alguns milhões de dólares da Fundação Rockefeller para distribuir para organizações não governamentais para o aborto. Eles são tão bonzinhos, eles são bem intencionados, eles estão preocupadíssimos com as mulheres. Gente, vamos pôr a mão na consciência. Está ficando vergonhoso o nosso silêncio. Já passou do limite. Já passou do limite. Nós precisamos entender o que está acontecendo. Essa semana eu vou gravar mais um Parresi, né? Colocando mais alguns dados que não estão nessa aula aqui. Mais algumas informações que você precisa saber. A aula, eu compreendo perfeitamente que a aula
é comprida e não é todo mundo que tem 40 minutos para ouvir uma aula. Mas eu vou fazer um parresia mais curto, resumindo as coisas, mais uma vez. E eu pediria a você, que é aluno do site, a você que segue o site, vamos conscientizar a liderança católica. Vamos conscientizar a liderança católica. A liderança evangélica já está acordada. A liderança católica está dormindo em berço esplêndido. Nós precisamos estar à altura de nossa vocação de católicos. Nossa vocação com tantos santos que nós tivemos, com tantas pessoas heróicas que lutaram pelo Evangelho. Né? Hoje é dia do bem-aventurado Inácio Azevedo e seus 39 companheiros mártires. Homens que enfrentaram a morte, que deram a vida, que derramaram seu sangue para evangelizar o nosso país, a terra da Santa Cruz. O Padre Inácio Azevedo, quando esteve aqui no Brasil e viu a extensão da nossa terra, a quantidade de índios, e viu aquelas pessoas que estavam lá sem receber o Evangelho, com o perigo de serem condenados ao inferno, ele voltou à Europa e pregou inflamadamente para que as pessoas se conscientizassem que era necessário dar a vida. E então ele conseguiu outros 39 companheiros que foram martirizados, porque queriam evangelizar o Brasil, a terra da Santa Cruz. E nós não enrubescemos, não ficamos vermelhos diante desses exemplos, não nos sentimos pequeninos diante do heroísmo desses homens que deram sua vida para evangelizar esse país, e no entanto ficamos calados, ficamos mudos na iminência de uma carnificina, de um genocídio no nosso país. Gente, se essa norma técnica é implantada, nós teremos um verdadeiro genocídio, uma carnificina na nossa nação. E o nosso silêncio é vergonhoso. O que é que nós diríamos se católicos na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial, soubessem exatamente de tudo aquilo que Hitler estava fazendo nos campos de concentração e não dissessem nada? Se eles soubessem que exatamente naquele momento estavam sendo mortos 6 milhões de judeus nos campos de concentração. O que é que nós diríamos de católicos que ficassem em silêncio diante de uma carnificina dessas? Nós precisamos tomar nossas atitudes. Se fosse uma norma técnica para matar você e a mim, nós estaríamos gritando. Mas é uma norma técnica para matar inocentes, crianças que não têm a capacidade de autodefesa. Então precisamos nós defendê-las. Precisamos nós dar a vida e derramar o sangue, se necessário for, para defender essas crianças. Então, que Deus nos dê a força, que Deus nos abençoe para isso. Né? Então, quero aqui colocar para você este apelo. O que é que nós vamos fazer de concreto? Então, vamos lá. Precisamos fazer alguma coisa de concreto, que não adianta só dar a má notícia e depois não fazer nada. O que nós precisamos fazer de concreto agora é gritar, é falar. Por quê? Porque quem está fazendo isto é um governo que vai querer ser reeleito. Quem está fazendo isso é um governo que vai ter que prestar contas ao eleitor. Então, se nós conscientizarmos o brasileiro eleitor que está sendo feito, não é? Se nós conscientizarmos o eleitor que é contra o aborto e dissermos para ele: olha, meu irmão, você está sendo tratado de trouxa, você é trouxa, você votou nesta presidente que prometeu que era contra o aborto e, no entanto, está contratando abortistas, fazendo acordo com abortistas e subvencionando estudo de implantação de aborto no Brasil.
eu tenho certeza que se o eleitorado católico acordar para isto, nós iremos barrar essa maluquice que está acontecendo no nosso país. Então, precisamos fazer isso. E precisamos acordar os nossos líderes católicos. Precisamos acordar a liderança. Precisamos dizer, falem, falem, falem. Vamos falar. Nós podemos. Onde é que está a Igreja Católica pujante? Cadê o pessoal que fazia abaixo-assinado na porta das igrejas contra a privatização da Vale do Rio Doce, contra a Alca, contra não sei o quê? Cadê? Cadê o pessoal que é todo sensível social da teologia da libertação? Virou todo mundo pau-mandado da Fundação Rockefeller. Virou todo mundo pau-mandado de capitalista. É isso que você é. Nem marxista que presta você é, seu safado. Entendeu? Lambendo mão de capitalista americano e fazendo a vontade dele. Então, gente, vamos nos conscientizar. Vamos entender o que está acontecendo com o nosso país. Vamos entender que nós estamos sendo ludibriados, nós estamos sendo colocados no corredor do matadouro. É isso que está acontecendo com a nossa nação. Nós precisamos entender isto. Precisamos mandar um recado claro. Um recado claro para Brasília. Então, no nosso site, aí você encontra, no Parresia, sobre o aborto, você vai encontrar lá como entrar em contato com a Presidente da República, como entrar em contato pedindo a demissão imediata. Nós queremos apoiar a iniciativa dos bispos do Sul 1, dos nossos bispos valorosos do Regional Sul 1 da CNBB, a Comissão em Defesa da Vida do Regional Sul 1 da CNBB. Eles dizem assim, muito concretamente, olha o que diz a nota dos bispos. Não queremos que a presidente Dilma faça pronunciamento por palavras ou por escrito, queremos fatos. A demissão imediata da ministra Eleonora Menicucci da Secretaria da Política das Mulheres. A demissão imediata do secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Elvésio Magalhães, que está coordenando a implantação das novas medidas a serem tomadas por esse ministério. E o rompimento imediato dos convênios do Ministério da Saúde com o Grupo de Estudo e Pesquisa sobre o Aborto no Brasil. Pelo menos essas 3 coisas nós estamos exigindo da presidente. E precisamos pedir isto. E precisamos, como liderança católica, acordar para esta realidade. Nós podemos fazer. Nós somos numerosos, nós somos todos eleitores, temos nosso título de eleitor, somos cidadãos. E nós somos contra o aborto. Essa é a vontade do cidadão brasileiro. Esta é a vontade do cidadão brasileiro. O Brasil é esmagadoramente contra o aborto. Se é assim, os nossos líderes eleitos devem respeitar a vontade soberana do povo e não servir de garotinho de recado de fundação internacional. Deus nos abençoe nessa noite, que Deus acorde o nosso país para essa realidade trágica que nós estamos vivendo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.